Oi gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês uma reflexão bem rápida a respeito da palavra de Deus. Então vamos lá, para começar eu quero ler um texto que está em Tiago 1:22, que diz o seguinte: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Bom, eu quero fazer algumas perguntas para você e eu quero que você responda para você mesmo da forma mais sincera possível. Será que o seu relacionamento com Deus realmente mudou a sua maneira de viver? Você consegue encontrar evidências do reino de Deus na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Ou será que você apenas tem sufocado aos poucos esse reino, desperdiçando seu tempo, seu dinheiro, seus pensamentos, sua energia com as coisas aqui dessa terra? Você está satisfeito em ser uma pessoa apenas suficientemente bom para entrar no céu, ou melhor em comparação às outras pessoas? Ou você está disposto a dizer, como Paulo, que diz que quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com ele participando de sua morte? Durante muito tempo eu pensei sobre esse versículo que lemos, sobre ser praticante da palavra de Deus, e sobre viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. E eu confesso para vocês que eu não conseguia entender como isso era possível. Mas eu cheguei à conclusão de que eu não conseguia colocar em prática as palavras que vinham desse livro, justamente porque eu não entendia o que estava escrito nesse livro. Nós sabemos que nós não somos dessa terra, nós estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui para cumprir uma jornada e uma missão. E que a Bíblia, ela é como se fosse o nosso manual de vida. Aqui estão as instruções de como nós devemos viver, e eu não conseguia entender. E uma coisa que me ajudou muito a entender, a como interpretar esse livro aqui, foi entender que existem 4 tipos de livros na Bíblia. Existem livros históricos, livros poéticos, livros proféticos e livros de instrução. Pra mim, gente, isso fez tanta diferença, porque hoje eu consigo pegar, sentar e ler a Bíblia, e aquilo pra mim é o melhor momento do meu dia, porque eu consigo entender o que está escrito ali e eu consigo depois colocar aquilo em prática na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, então eu vou falar aqui pra vocês. O Antigo Testamento ele é dividido em 3 tipos de livros diferentes. Ele tem 17 livros que são livros históricos. Então ele vai contar toda a história da criação, a história das primeiras pessoas que ficaram e que viveram aqui na Terra. Depois nós temos 5 livros que são livros poéticos. Então você sabe que para interpretar uma poesia já é diferente do que interpretar um livro histórico. E depois nós temos 17 livros de profecia. No Novo Testamento nós vamos ter 5 livros históricos também. E lá você vai conhecer toda a história de Jesus, a história de seu ministério. Depois a gente tem 13 livros que são as epístolas paulinas, e as epístolas, elas são livros de instrução, porque ele sempre escrevia aquelas cartas para pessoas ou para igrejas. E depois a gente tem mais 9 epístolas, que são epístolas gerais, que também são cartas que eram escritas para pessoas ou igrejas. Então, o que você pode procurar nas epístolas são instruções de como viver. E quando eu comecei a me interessar mais pela palavra de Deus e começar a ler mesmo o que estava escrito aqui, e não só ler, mas entender o que estava escrito na Bíblia, eu comecei a perceber que a minha história e as minhas convicções estavam mudando de dentro para fora. Muitas vezes nós cristãos, principalmente quem nasceu em um lar cristão assim como eu, muitas vezes a gente apenas aprende certos conceitos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Deus me ama. Muito tempo essa frase foi apenas um conceito que eu aprendi. Eu acreditava nele, mas não era uma coisa que eu sabia implicitamente ser verdade. Entendeu? E o que mudou a minha vida, o que mudou o meu relacionamento com Deus, o que mudou a minha forma de ver as coisas foi realmente isso. Foi conseguir ver com os meus próprios olhos Deus na Bíblia e ver Deus com os meus próprios olhos na criação, no meu dia a dia. E é isso que muda a nossa história de dentro para fora, é conseguir enxergar Deus com os nossos próprios olhos. E a partir desse momento que eu entendi isso, eu deixei de ter a frase de que Deus me ama como um conceito que eu aprendi, e sim como uma verdade que eu enxergo com os meus próprios olhos. E é sobre isso que eu tô aqui para falar com vocês hoje.
Deus, ele tem muito para dar para nós. E eu acredito que nós perdemos muito tempo não buscando a palavra de Deus. Entendeu? Não buscar a Deus é como desistir de tudo que Ele teria para fazer através de você. A primeira vez que Deus me disse essa frase, eu fiquei até chocada que não buscar seria como desistir de tudo que Ele poderia fazer através de mim se eu estivesse buscando e se eu estivesse vivendo os planos que Ele tem para minha vida. E é isso que eu quero chamar você a pensar hoje. É muito bom quando a gente ouve uma palavra, tem alguém para explicar pra gente a palavra de Deus, para ensinar, para orientar. Mas eu quero convidar você, encorajar você a sentar e ver Deus não pela percepção e pelos olhos de outra pessoa, mas para você conseguir ver Deus através dos seus próprios olhos. Você sentar e você ter a sua interpretação daquilo, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então o mesmo versículo pode falar comigo e com você de forma diferente. Então é muito bom quando a gente assiste uma pregação, ouve uma palavra, mas é muito melhor quando a gente senta e estuda. Porque a percepção que você tem daquilo, talvez ninguém no mundo teve, talvez você tá entendendo algo ali no seu coração que é uma coisa tão única para você, e é ali que você começa a criar um laço de intimidade com Deus. Muitas vezes, quando a gente pensa na parábola do semeador, a gente acha que o nosso coração é um solo fértil. A gente tem certeza, porque a gente é cristão, e então eu tenho certeza que o meu coração é um solo fértil. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o nosso coração está cheio de espinhos, e esses espinhos sufocam as sementes que são lançadas. Os espinhos são qualquer tipo de preocupação que a gente tenha, qualquer tipo de dúvida. E os espinhos são qualquer tipo de coisa que desviam a nossa atenção de Deus. Hoje em dia é muito fácil, gente, se distrair. Eu sou jovem e eu sei que as pessoas da minha idade não estão interessadas em sentar e muitas vezes ter esses momentos de devocional e tudo mais. Mas quando você entende de verdade e quando você vê com seus próprios olhos essa verdade, você não quer saber de mais nada. Esse clique foi algo que aconteceu comigo há pouco tempo. Esse fato de realmente conseguir entender esse manual, e aí quando eu entendi o manual, consegui colocar ele em prática. Então por isso que eu acho que é algo muito válido a se compartilhar, porque talvez você nunca tenha pensado nisso. Nós temos que viver de forma que a nossa vida possa glorificar a Deus, sem que a gente precise abrir a boca. Porque, gente, tem aquela frase bem famosa que diz que talvez nós sejamos o único evangelho, a única Bíblia que alguém vai ler. E isso é muito verdade. Tudo que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo que nós fazemos aqui, ela tem que glorificar o nome de Deus. E a chamada que eu quero fazer para você então hoje é: comece a ver Deus, comece a ver a palavra de Deus, comece a ver as coisas de Deus com os seus próprios olhos. Que você tenha vontade, que você tenha sede e fome de Deus para conhecê-lo, não de ouvir falar, mas para conhecê-lo porque você ouviu face a face, porque você ouviu ele falando com você. Então, como eu já disse, quando você começar a viver dessa forma, a sua história vai ser transformada, e vai ser transformada de dentro para fora. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e tchau!